Pessoal, bom dia então a todos, a todas. Cumprimentar a companheirada da mesa aqui na pessoa da Camila, nossa mediadora. Estou representando a nossa chapa 299, Força da Militância com Lula e Edinho. Uma chapa que tem uma presença muito significativa de companheiros de Minas Gerais, de liderança do nosso estado. É uma chapa que é construída também um pouco na linha da reflexão das necessidades que o nosso partido precisa em termos das suas mudanças, né? Eu não estou falando de mudanças de fato, né, gente? Não passando somente na lâmina da água dos problemas que o nosso partido tem, mas que a gente possa estar tocando em questões que são sérias em nosso entendimento. E a gente precisa falar sobre elas. E o PED tem que ser esse momento, os debates precisam também ser esse momento. Para quem não me conhece, eu estou atualmente como presidente estadual do PT de Minas Gerais, estamos terminando a nossa gestão, né? E a gente tem um balanço positivo do que nós fizemos até aqui. Acho que a nossa experiência pode contribuir também para os desafios que nós vamos ter com o PT a nível nacional. Eu já fiz esse balanço várias vezes com os companheiros do momento que nós assumimos o partido, como nós assumimos o partido naquele tempo, né? Com a extrema-direita governando, o presidente Lula ainda preso, e tudo que nós fizemos nos últimos anos, ampliando o número de diretórios, comissões, hoje em quase todo o estado, tínhamos pouco mais de 300 naquela época. O movimento que fizemos para ampliar as nossas bancadas de deputados federais e estaduais, passamos de 10 para 12 estaduais, de 10 para 12 estaduais, de 8 para 10 federais, né? Demos a vitória para o presidente Lula nos 2 turnos, com o único estado, Sul e Sudeste, que Lula venceu as eleições. Fizemos um trabalho agora nas eleições municipais, ampliando também o número de vereadores, vice-prefeitos, prefeitos em todo o estado, aumentamos o número de filiados, cerca de 35 mil novos filiados, ou seja, um pouco, né, que tivemos condição de fazer, além do enfrentamento ao governador Romeu Zema, que ainda é um pilar da extrema-direita e que tenta se colocar como uma figura, um player também a nível nacional, né? O deputado Betão está aqui, ele compõe junto conosco o nosso bloco Democracia e Luta, que é um bloco que tem o PT, mas tem também outras federações do campo da esquerda, e é testemunha do esforço que o partido tem feito na figura dos nossos parlamentares aqui nesse enfrentamento. Então, um pouco a partir dessa experiência que nós tivemos, a gente acha que também dá para contribuir, né, com o partido a nível nacional nessa concepção. Eu não vou entrar um pouco de leitura que nós temos sobre as questões econômicas, internacionais, enfim, do cenário político que nós vamos ter, até porque eu acho que as minhas discordâncias são menores do que as concordâncias. Eu quero falar um pouco mais sobre o próprio PT e o processo que nós estamos vivendo, porque eu acho que isso tudo precede o que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, né? Sabe, Walter, eu acho que o Diretório Nacional, na terça-feira, ele tem questões importantes para ele tratar, mas os recursos, eles são fundamentais, porque talvez, não sei se você tem acompanhado o que tem acontecido no PED aqui em Minas Gerais, mas as questões que são graves. O processo que tem ocorrido aqui no nosso estado, ele é muito grave. Se a gente está falando, Soriano, em mudanças que nós queremos no PT, uma análise sobre o que o processo tem sido até aqui no estado de Minas Gerais vai ter que um pouco nos orientar nesse sentido, Fontana. Olha, nós estamos num PED aqui em Minas Gerais que a máquina do governo federal tem sido utilizada. Cargos do governo federal foram negociados aqui em detrimento ao apoio a candidaturas no PED. Isso é notório para os companheiros aqui de Minas Gerais. Todo mundo sabe que a Codevasf foi negociada em detrimento ao apoio a determinada candidatura. Isso aí, numa eleição normal no município, daria cassação de candidatura, né? Porque se você usa a máquina para poder se eleger ou eleger quem quer que seja, isso já seria motivo para cassação de candidatura. Mas não para por aí. O processo ele vai ficando pior, né? Na verdade, se a gente for fazer uma análise do que o PT tem vivido e o que tem sido o PED, a mudança do próprio estatuto, num contexto questionável, porque não foi dentro de um congresso, já apontava um pouco o desejo de manutenção dentro da estrutura de poder do partido ali naquele momento. Então, a mudança do estatuto já começa a trazer questionamentos. Depois você tem, aqui no caso de Minas Gerais, o uso da máquina do governo federal na disputa interna do PT. Você tem uma comissão de organização eleitoral que altera o próprio regulamento quando convém. Olha, vamos
dilatar prazo para inscrição de chapas, vamos dilatar prazo para inscrição de delegados, vamos julgar aqui alguns recursos, e aí vai muito na lógica da interpretação, né? Até hoje eu estou me perguntando, por exemplo, que nós fizemos um recurso na COI de 140 cidades, quase 139 cidades, que não cumpriram os mínimos de jovem, 20% de jovem e negro. Zero. E o prazo também para poder fazer as correções venceram, não foram feitas correções e permaneceu de forma irregular. Não era nem para o sistema ter aceito, entendo eu, que não cumpriu nada. Fizemos o recurso para a COI Nacional, porque aqui a Executiva Estadual, ela entendeu que essas chapas estavam irregulares, então não tinham como permanecer na disputa. Aí fizemos o recurso. O que foi o entendimento? Olha, não, porque esse recurso não prospera, porque ele foi feito em massa. E o regulamento prevê que recurso em massa não é possível. Mas o artigo 21, a linha A, está dizendo que os chamados recursos, quando se trata de recurso em massa, é para apuração. Está lá no regulamento. Utilizaram um artigo que não se trata especificamente disso para aplicar no recurso de uma determinada força política aqui no processo. Curioso. Mas a mesma medida, em contrário, foi adotada contra nós. 14 cidades nossas caíram, ou seja, em bloco também massa. Isso tem que ficar mais claro. Esse instrumento não pode ser utilizado, interpretação de regimento, regulamento, ao interesse da disputa que está acontecendo. Então, nós estamos tendo problemas seríssimos. Eu acho que essas coisas precisam ser esclarecidas para nós aqui, né? Então, o Diretório Nacional ele vai ter que discutir essas coisas. E a gente continua, né? Nós estamos falando aqui agora, talvez do caso mais sério nesse processo, que é a questão da companheira Dandara. Olha, o que Dandara nós temos passado na questão da campanha da Dandara aqui, tem sido também um absurdo, né? O regulamento é muito claro. O regulamento diz que, se não tiver kit para inscrição, não pode candidatar. Mas esse mesmo regulamento está dizendo que quem não cumpriu os 20% de jovem, quem não cumpriu os 20% de negro, também não pode permanecer com a chapa de pé. Mas isso não foi observado. Aí o regulamento já não é relativo. Não, mas o recurso foi massa. O artigo, vamos repetir, o artigo está dizendo que se trata de recurso de apuração. Aí como é que funciona? E mesmo assim a companheira Dandara fez o pagamento que ela demonstrou. Aí entra uma polêmica, é o seguinte, compensou, não compensou, compensou depois. O ato da boa-fé do registro tinha ali sido garantido. Até mesmo o TRE tem precedente, e tem uma ação do companheiro, nosso colega deputado, do qual uma advogada, ela o defendeu, falou assim, deputado, mas isso é um absurdo, que até no TRE, se você tem pendência de multa com o TRE, do momento do seu registro até o momento da eleição, você pode negociar e fazer quitação disso durante o processo. 8 minutos. Até a Justiça Eleitoral tem precedente nesse sentido. Eu poderia ir além, se a gente quisesse falar o seguinte, mas vamos imaginar que Dandara não tivesse feito pagamento no dia. Isso nunca foi impedimento para que companheiros do PT disputassem a eleição, porque pelo menos em Minas Gerais, na eleição municipal, ainda que o nosso estatuto previa a necessidade de quitação junto ao partido, não impediu companheiros de disputar eleições de vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. O estatuto não foi observado, nenhuma medida foi adotada daqueles companheiros que tinham algum tipo de pendência para disputar a eleição. No estado inteiro, de todas as forças. Então, acho que o Diretório Nacional vai ter que discutir isso, porque nós estamos falando de uma candidatura que não é uma candidatura menor, não é uma candidatura, sabe, que está ali para constar, é uma candidatura que representa, com segurança, hoje, em torno de 55%, 60% do atual Diretório de Minas Gerais, que tem um conjunto expressivo de deputados federais, de deputados estaduais, de vereadores, prefeitos, é uma candidatura expressiva com chances reais de vitória. E o que nós temos repetido é o seguinte, já que nós estamos falando de instâncias, há coisas maior em termos de instância do que o desejo da militância dos filiados? Que eles decidam, que eles julguem, que eles definam quem que eles querem para poder presidir e dirigir o PT, no caso de Minas Gerais, no próximo tempo. Portanto, um dos desafios que a nossa chapa 299 e aqueles companheiros que forem depois futuramente compor a direção é fazer uma reflexão dos modelos que têm sido adotados de procedimentos internos dentro do nosso partido. O problema nem sempre, Walter, é só os parlamentares, o partido ali é, às vezes, sequestrado por parlamentares. Às vezes o partido também é sequestrado por
pessoas, da estrutura da burocracia partidária que utiliza dos lugares onde estão para a manutenção e da guerra interna que nós vivemos. Obrigado.